Sequências de saudações abertas. Sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Trackers, o canal do fã-clube do Star Trekkers. Aqui com vocês, Valmir e o Murilo Silva. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês à terceira temporada de Star Trek Discovery. Uhul! Esse é o 30º episódio. Se você contar os episódios da primeira temporada, os da segunda, e com este primeiro, nós temos 30 episódios que você pode aí desfrutar de mais uma jornada no universo de Star Trek. Se você aí, viajante temporal, vindo do futuro assistir este vídeo, se você caiu aqui agora, você precisa saber que no dia 15 de outubro de 2020, nos Estados Unidos, pela CBS All Access, e no dia 16 de outubro, pela Locadora Vermelha, em mais de 180 países, inclusive o Brasil, chegou finalmente o primeiro episódio da série Star Trek Discovery. E é para isso que nós estamos reunidos agora. Fique tranquilo, nessa primeira parte a gente vai comentar sem spoilers. O nome do episódio é The Hope is You. A esperança é você. Se a gente for pensar direitinho, até o próprio título do episódio é quase um spoiler, né, Murilo? É verdade. Star Trek começa essa terceira temporada de Discovery indo aonde nenhuma outra série de Jornada das Estrelas foi, indo ao século 32. E a esperança é você. E vamos descobrir nesse episódio quem é essa esperança. Será que é tão difícil assim de tentar antecipar quem é essa esperança? Mas, como prometido, não temos spoiler nessa primeira parte. Ó. Então, vamos lá. Murilão, aconteceu alguma coisa diferente aqui logo na abertura da série. O que é que você tem para dizer, gente? Exatamente. Para acompanhar os eventos, né, dessa terceira temporada, o logo de Star Trek Discovery também foi renovado aí. Murilo, você achou que ficou mais clean? Muito mais clean, muito mais claro, né? E com estilo. Eu gostei bastante. Deixa logo de mostra, assim, no começo de cara, de que a gente tem a permanência do ideal da série, mas com algumas mudanças. Esperamos que sejam sempre para melhores, que tenham ouvido aí o clamor do fandom e que a gente possa ter aí, então, algumas correções na rota, que o navegador consiga, entendeu? Seguir as ordens do capitão, mas por um caminho mais suave. E aqui nós temos o episódio, então, que é dirigido pelo Olatunde Osunsami, que também, além do diretor do episódio, está alçado à condição de produtor executivo, conhecido por dirigir alguns episódios da série Gotham, que fala sobre ali os primeiros anos da vida do Batman, e também que dirigiu alguns episódios de Discovery nas temporadas passadas, principalmente dos Short Trackers. Bom, eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem uma direção bem diferente, bem legal. Tem uma mão firme e, inclusive, nesse episódio você vê que o ângulo de câmera de algumas cenas, algumas paisagens, algumas imagens como são mostradas, são muito bonitas e isso daí tudo remete ao trabalho bem detalhístico que ele faz. Tanto nessa temporada como nos short tracks, ou nas temporadas anteriores, a gente percebe muito uma presença de uma direção bem primorosa, num ritmo como deve ser a introdução de um episódio, com calma, apresentando os episódios, apresentando a situação, com uma boa direção dele. Eu gostei bastante dele. Nessa imagem, a gente consegue também ver o que representa também um pouco da história do terceira temporada, como que será. O finalzinho da segunda temporada, o buraco de minhoca que foi aberto aí, para Burnham passar também para o Viajando com o Futuro com a Discovery.
E nessa outra imagem aqui, Murilo, o que é que a gente consegue perceber? A gente consegue ver aí o símbolo do IDIC, da ideologia vulcana, e a saudação vulcana sendo apresentada para todo mundo, né? Eu acho que foi bom para mostrar que a gente está saindo de um ponto de segunda temporada e entrando numa terceira temporada aí, com uma mente mais aberta para novas experiências que virão nessa terceira temporada. A sensação que eu tive, Murilo, é que é o seguinte, com essa imagem aí, eles estão como que declarando assim, olha, nós estamos mantendo a origem do que é Star Trek, a gente sabe de onde está partindo, mas estamos passando para uma outra fase, onde eles ficam livres das amarras do canon, né? Na verdade, eles vão construir um canon agora, isso dá mais liberdade para os roteiristas, né? Deixa de ter aquela pressão enorme sobre eles, e a gente espera, então, que nós tenhamos não só diferenças e mudanças na área tecnológica, mas que a gente possa ver tramas de uma outra qualidade, de uma outra natureza, né? Estamos esperançosos que isso aconteça, né? É verdade. Agora, acredito que estamos aqui vendo um ponto central do que fundamenta toda essa terceira temporada. Se você já assistiu o episódio, ouviu a abertura, né, até o trailer aí na internet, talvez você tenha percebido ou não esse detalhe que a gente queria mostrar para vocês. Ao lado aí da Discovery, USS 1031, nós vemos algumas coisas muito importantes para toda a trama. E o que seria, Murilo? Aí, logo na abertura de Discovery, a gente consegue ver vários cristais de lítio voando ao redor dela. E os cristais de lítio são muito importantes para todas as naves espaciais com capacidade de dobra, pois o cristal é o centro, né, o coração da nave, que faz concentra ali toda a energia da reação de matéria e antimatéria que constrói a dobra espacial em qualquer nave espacial né, do universo. Então, cristais de lítio são muito importantes. Com certeza. Então, ainda sem spoilers, uma dica para todos vocês. Olha, se você tem o hábito de ver o episódio quando chegar na parte da abertura e tem aquele botãozinho ali, pular a abertura, eu recomendo você não fazê-lo, porque a gente já viu em outras temporadas que eles têm o hábito de mudar e inserir detalhes nessa abertura que tenham a ver com a trama daquele episódio específico dos seguintes. Então, sempre assista o episódio completo. Hashtag fica a dica. E aqui, Murilo? Ora, temos algo que podemos reconhecer, mas também algo novo. O que é que você tem para dizer para a gente? Aí nós vemos o logo da Federação do século 32, um logo alterado, né, estilizado, para ser utilizado na Federação do século 32. É um logo muito bonito, viu? Eu gostei dessa imagem. Ele continua com o clássico Delta, né? Ele continua com essa divisão, como se fosse uma federação rachada aí, mas eu interpreto como se fosse um símbolo de busca por união, entendeu? Eu acho que é algo mais positivista do que negativista, como muitos entendem. E ao redor do delta, nós temos agora um ovalado, né? Um ovalado que contorna o delta inteiro. Um símbolo parecido já foi visto em algumas imagens, né, de publicação, de divulgação do 7º filme de Star Trek, Generations. Ele tinha um delta muito parecido com esse. Eu acho que os produtores se inspiraram nesse delta de Generations para fazer essa nova insígnia da frota. E aí nós conseguimos ver 3 insígnias, né? A primeira, mais à frente, é a do capitão, com seus 4 pins aí em detalhes ao longo do delta. Mais à esquerda nós temos um pin de comandante, e a mais à direita a gente tem um pin com
uma insígnia com um único pin, né? Que é a indicação de que é um alferes. Nós podemos, né, fazer alguma interpretação de que vamos ter um capitão, finalmente, na Discovery, e o comandante ali à esquerda pode ser ou o Michael ou o Saru, quem será o capitão da Discovery nessa temporada, e mais à direita pode simbolizar ali a Tilly, que também foi promovida de cadete para alferes. Você E vê. Então, aí, Valmir, uma o que você questão acha? como é toda uma questão interpretativa, tá, gente? Nós estamos aqui fazendo as interpretações livres. Fiquem à vontade de fazer as suas e deixar aqui nos nossos comentários. Mas gostei muito, Murilo, que você falou, que dá essa ideia do badge, do delta, como está fragmentado. E se você Exatamente. perceber, a gente tem 3 partes dele. Mas se nós unirmos essas 3 partes, é como se nós tivéssemos um delta maior que engloba tudo isso. Pode ser justamente essa ideia de fragmentação da federação. Gostei muito disso que você falou e vou nessa linha. Aí no Uhum. centro, assim, nós teremos capitão, né? Capitão da Discovery existe, será divulgado em breve, todos saberemos ainda, não sabemos, saberemos em breve. Então, quem será, quem será? Eu não voto na Michael. Acho que a Michael não será capitã. Eu acho que será o Saru. Mas volto a dizer, é só achismo, gente. E aí do lado pode ser sim o protagonismo da Michael, ali como a comandante. E para você ver ali, como alferes, eu procurei uma identificação como se fosse todos nós, assim, alferes fazendo parte da Discovery. Então a gente tem aí a hierarquia que a gente já conhece, sendo mantida, né? Dizendo assim que apesar de todas as mudanças, nós temos ali um núcleo que permanece de estrutura. E aqui, meu querido Murilo, você, como é o nosso especialista em todas as classes diversas de naves desse universo de Star Trek, o que é que você tem para dizer a gente sobre essa belíssima nave? Olha, realmente é muito bela essa nave, eu gostei bastante. Ela, como a gente pode ver pelo design dela, não é uma nave da Federação, né? Ela não tem os detalhes que são nas telas protuberantes. Tem um design bem futurista, né? Porque ela é uma nave do século 32, um design diferenciado, né? Se você não precisa de nas telas expostas assim, você consegue ter uma outra forma, uma geometria muito mais bonita, né? Eu gostei bastante desse design de nave. Pareceu Nos assim, me dá a remete muito ao impressão ali no meio. futuro. Ali no meio me dá a impressão como se fosse, lembra escamas de peixe, e ela tem esse formato pontiagudo que lembra até como se fosse uma arma de mão, uma arma branca, uma faca, algo assim. E a gente sabe que Uma em adaga. aerodinâmica é uma adaga. A gente sabe que em aerodinâmica, às vezes, essa forma pontiaguda, ela ajuda, né, no desenvolvimento da velocidade. E agora, Uhum. Murilo, mais esse detalhe da abertura. Olha só, que surpresa é essa? Nós temos ali o delta. Mas o que seria isso? O que é que você supõe Olha, que seja? olha, só posso supor mesmo, viu? Porque até agora não há nenhuma indicação do que sejam esses queridos robôs simpáticos aí da Federação. Parece uma mistura de aquele robozinho do Wall-E, né? A Eva, né? Com outros robôs de outras séries de ficção científica. É um exército deles, né? Eu acho bem interessante. Em Star Trek, a gente não vê muita utilização de robôs para fazer as tarefas do dia a dia. A gente vê muito trabalho manual mesmo, trabalho do ser humano ali. Com exceção de um outro episódio da Discovery, que nos introduziu um robô de manutenção, o DOT, nós não vemos robôs por aí para fazer esses trabalhos corriqueiros. E aqui, logo na abertura do Star Trek Discovery, mostrando um exército de robôs da Federação, pode ser uma mudança de mentalidade aí em relação a como utilizar a robótica no futuro. E pode ser uma necessidade, né? Em virtude do que aconteceu com a federação, que já já a gente vai falar sobre isso, mas talvez seja Uhum. uma necessidade premente, e aí a federação teve que se valer, então, desta
presença robótica mais intensa. Deixando claro para todo mundo que está acompanhando a gente que nós estamos no campo das suposições. Então, se por um acaso nós acertarmos, e se considerar um soft spoiler, um spoiler antecipado, é por pura especulação. E caso a gente erre, é a coisa mais normal do mundo, a gente fazer especulações aqui, teorias, e a gente errar, né? Mas é divertido, é uma parte boa de ser Trek, de ser fã de Star Trek, a gente jogar com a nossa própria imaginação. E aqui, fechando, então, a abertura, nós temos essa imagem, assim, clássica, que remete a uma obra muito famosa de Michelangelo, que está lá no teto da Capela Sistina. E tem uma referência bem interessante, porque é uma referência que tem a ver com a criação. O que seria, Murilo? A criação do homem, né, de Adão, né, a pintura do teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo, ela representa, né, a passagem de Gênesis, que é a criação do ser humano, né, essa toque de Deus, né, ao criar o homem. É muito interessante isso, a gente mostrando na abertura de Star Trek com luvas, né, luvas de viagens espaciais, para você poder viajar pelo espaço, né? Seria uma criação de novas descobertas, alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito interessante, eu acho muito lindo essa abertura. É uma obra ali por volta dos anos de 1500, e o nome da série não é à toa, que é Star Trek Discovery, né? Então, a descoberta de novas civilizações, indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve, inclusive no século 32. Pois bem, falamos sobre o século 32. E aqui nessa imagem a gente vê, então, que chegamos ao ano de 3188. Então, a partir de agora, alerta de spoilers. Então, gente, essa primeira etapa nós ficamos com as considerações iniciais. A partir de agora, fique se você não tem problema com spoilers e se você já assistiu o episódio. Se não, vai lá assistir o episódio, depois volta aqui para acompanhar conosco. Mas fiquem avisados que a partir de agora a gente vai destrinchar este episódio. Então, o que acontece aí, Murilo? Aí é a cena inicial, quando a Michael chega ao ano 3188, com o traje do Anjo Vermelho, ela consegue finalmente chegar ao futuro, ela reprograma o anjo para voltar ao passado e soar o último sinal, né? O último sinal do Anjo Vermelho, o sétimo sinal. E o detalhe que eu gostei é que ela, além de programar a volta, né, para avisar para o Spock que ela chegou bem no futuro, ela pede para o traje se autodestruir. Isso foi um detalhe assim que eu achei legal, porque eu falei, realmente, o que eu vou fazer com o traje depois? Ela consegue viajar, vai conseguir viajar para outros períodos do tempo, né? Ficar indo e voltando, ter uma série só disso, de viagens temporais. Mas não, ela manda o traje se autodestruir, e eu achei que foi um toque bem legal, uma sacada bem legal. Como a terceira temporada de Discovery começou com o esfacelamento da Federação Unida de Planetas, aqui nós do Nerd Trackers também tivemos essa divisão dos nossos integrantes pelos vários quadrantes da galáxia. Por isso, agora quero chamar o nosso correspondente diretamente da SICBem em algum ponto que não está sendo coberto pelos sensores da Federação nesse momento. Essa mensagem veio subespacial. Nosso querido Fábio Engler. E aí, Fábio? Quais são as tuas primeiras impressões sobre o episódio? Então, Trekkers, vamos comentar o primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Um episódio bem interessante de se assistir, em que você tem exploração espacial, que é a essência de Star Trek. Além disso, nós vemos uma base estelar do século 32, que tem tecnologia
de matéria programável. Eu achei isso espetacular e totalmente apropriado para o século 32, algo nunca visto antes em Star Trek e que faz a gente delirar, né? Sonhar com o futuro. É uma tecnologia mostrando a matéria se fazendo, se desfazendo, mesas de controle com toque de matéria programável e assim por diante. Muito, muito legal isso, enriquece muito a imaginação de todo trekker e todo fã de ficção científica. A gente passa, então, para essa uma outra imagem aqui que eu separei, que ela não está no episódio, mas eu queria comentar com vocês. Por quê, gente? Alguém está aí reconhecendo quem é esse personagem? Certamente, ele não é do universo de Star Trek. Gente, eu separei essa imagem para compartilhar com vocês, e essa imagem é da minissérie Battlestar Galactica, da minissérie que foi para a TV, da nova versão, da versão mais recente. No início, exatamente como está aqui no prólogo, está este oficial aí, que é colocado numa base estelar, construído pela humanidade, para ter contato com os Silônios, e ele vai aí constantemente para fazer esse primeiro contato, durante o prazo de 40 anos, até que acontece o quê? A mesma coisa que acontece no episódio de Discovery. Olha a fonte, olha a referência de onde eles beberam. Então, eles beberam aí essa sequência inspirados em Battlestar Galactica. Se você é fã de ficção científica em geral, deve ter visto a referência. Por quê? Porque este indivíduo, que a gente vai saber um pouquinho mais dele lá na frente, ele está ali representando uma linhagem que há 40 anos está esperando o quê? Pelo primeiro contato com alguém da Federação. Olha, e aqui, Murilo, logo no começo aí, nós temos aí alguns instrumentos clássicos. O que foi que aconteceu aí? Esse é um kit de sobrevivência padrão da Frota Estelar, né? Contendo um comunicador, um tricorder, o Delta utilizado pelo oficial, uma arma phaser, né? E também rações de emergência, né? Para ficar hidratado e também comer alguma coisa. Um kit de sobrevivência padrão da Frota Estelar. Poderíamos dizer, Murilo, que aí era o fino da tecnologia? Era o top do top da época. Mas o que é que acontece então agora? Agora, no século 32, ele se torna um item raro, né? Um item vintage. Pura antiguidade. Tecnologia antiga e ultrapassada. E aí, gente, trouxe para vocês essa curiosidade para os registros aí, olha. A querida amada, e nem tanto por alguns, comandante Michael Burnham. O número de série dela é qual? SC00640974SHN, que ela faz questão de repetir várias e várias vezes. Fica aí para o registro. Só uma curiosidade que a gente separou aí para você. E certamente ela está sofrendo muito aqui, porque ela está completamente sozinha. Murilo, eu achei lindas as locações onde foram gravadas essas cenas. Eles foram para a Islândia, que é um país notoriamente frio e vulcânico. O que é que você achou das locações? Eu achei belíssimos. As qualidades de filmagem, né, os cenários utilizados na Finlândia foi incríveis. Representa muito bem essa... Na Islândia. Isso. Representa muito bem um planeta alienígena, né? Achei que ficou muito legal, combinou bastante com a história, com o intuito. Eu achei muito, muito bonito. Deu até vontade de conhecer agora, ir lá visitar esse lugar. E legal também que eles conseguiram aproveitar locações reais, né? Não só ambientes digitalizados. Isso dá um valor
muito grande a série. Olha aí, a paisagem aparecendo de novo. Murilo, eu achei muito interessante essa parte, porque eu acho que aqui começa uma declaração dos escritores e roteiristas da série, algumas declarações para nós, fãs. Uhum. E muitos criticaram a preponderância, né, da personagem da Michael Burnham, e aí ela tenta, quando se encontra com este outro indivíduo pela primeira vez, ela tenta dizer quem ela é. Eu achei tão interessante porque ela tenta várias vezes e ele não consegue, ele não permite que ela diga quem ela é. É como se assim, não importa saber que você é. É como quem dissesse a gente assim, olha, muita gente acha que a Michael quer ser mais importante do que todos na série. Ela tem esse problema. Uhum. Ele diz assim, olha, não me importa quem você é. Não quero nem saber quem você é. Eu achei bem interessante isso aí. E aí, o que é que você tem a dizer aí desse encontro, desse momento? Esse é primeira vez que a gente é apresentado o personagem, né? O Cleveland Booker, o Michael voltando passando pelo War Home do passado, chegando no futuro, acaba acidentalmente se chocando com a nave do Booker. Ambos caem no planeta, né? Ou seja, a Michael continua sendo a Michael, já chega causando problemas, né? Já chega causando problemas técnicos na nave, se chocam, quase morrem. A Michael sendo a Michael, né? É verdade. Aí, gente, eu quis trazer para vocês essas imagens aí, porque no nosso grupo do WhatsApp, então, olha, fica aí, lê aí na descrição do vídeo, que nós temos aí o nosso grupo do WhatsApp do Star Trek, a gente tem presença no Facebook, no Instagram. Se você quiser entrar em contato conosco, olha aí na descrição, nos procura, será um prazer agregar você para a gente sempre estar discutindo ali sobre Star Trek. E lá no nosso grupo do WhatsApp, muita gente estava comentando, achando que estávamos falando do mesmo ator. O pessoal comentando sobre o Aldis Hodge, que é esse que aparece aqui. Ele aparece num episódio do Short Trackers, no episódio Calypso, que tem 18 minutos. Esse episódio, Calypso, foi dirigido pelo mesmo diretor desse episódio agora. Então, o Aldis Hodge foi confundido por muita gente por esse novo personagem. Mas, olha aí, nós temos o Booker, né, o Book, que é o outro ator, olha, o David Ayala. Então, são atores que se parecem, mas são atores diferentes. Olha aí para vocês compararem aí, certo? Então, olha, o tira-teima do Nerd Tracker, tirando a dúvida aí de quem tinha dos dois atores. Bem, vamos lá. Murilo, aparece algo muito interessante nesse episódio pela primeira vez. Mas, como nós somos aqui trackers de longa data, a gente gosta de ver a evolução do processo. E aí, o que é que você tem para dizer a gente dessas imagens? Olha, muita coisa acontece no século 32, viu? Mas vamos ver aí, ó. Nós temos, logo no começo, lá em TOS, os comandos, né? Eram feitos com esses botões coloridos que nos passavam informações, né? Ali a gente vê a mão da Uhura no seu painel de comunicação. Nós tivemos uma evolução disso, né? Na nova geração, com painéis agora totalmente touchscreen, que se tornou uma referência, né? No nosso presente, no nosso dia a dia. Hoje, muitas das coisas que a gente faz em tablets, celulares, computadores, tem esse touchscreen, né? Então, é uma evolução que acabou sendo agregada para o nosso dia a dia. E, inclusive, a gente vê na ponte da Enterprise mostrada em Star Trek Discovery uma mescla disso, né? Nós continuamos vendo botões táteis ali da Uhura, né? Botões físicos, esses quadradinhos coloridos, inclusive são até mesmo os mesmos quadradinhos coloridos, tá? O filho do Gene Roddenberry, que é também produtor executivo, né? O Gene Roddenberry,
ele, ele cedeu algum desses botões para ser utilizados no cenário da nova série, da nova ponte da Enterprise em Star Trek Discovery. E a gente vê essa mescla, né, de superfícies táteis com os botões mais antigos. Isso. Porque no final do episódio da segunda temporada, a gente tem um encontro ali da Discovery com a Enterprise, né? E aí a gente tem essa comparação, inclusive, de tecnologia, né? É, muito interessante isso. E aí, na nave Discovery, o que a gente encontra? Nós temos grandes painéis táteis, o sonho, né, de todo mundo, ter um painel desses em casa, assim, ó, com várias telas grandes, touch screens também. Inclusive, o Discovery tem até um computador que ele tem uma tela transparente, bem legal também, mostra uma evolução aí dos cenários e da qualidade de objetos dentro da série. Mas o legal é que esse touchscreen já é diferente, porque você pode clicar, você pode ampliar a imagem, você pode, né, mudar Exatamente. a posição. E aí a gente chega então para a terceira temporada com... O que é isso, Murilo? Que painel é Olha, esse? isso aí parece ser algo como se fosse uma matéria sólida programável. É um painel que parece líquido, né? Sobe, desce, ele se adapta à sua mão, ele se adapta aos seus comandos. Uma evolução muito legal, muito incrível que a gente está vendo aí no século 32. Como se ele se adaptasse às nossas terminações nervosas e também seguisse alguma coisa em relação ao pensamento que a gente deseja fazer naquele momento, né? Inclusive, lá no prólogo, a gente vê aquele oficial da frota, a gente vê essa matéria sólida programável que constrói a cama dele, a mesa, as cadeiras, né? Algo que talvez Star Trek esteja preconizando, né? Imagina aí a gente entrando na nossa casa e, de repente, ao nosso desejo, os móveis começam então a se formar para as nossas necessidades. Olha aí. Então, e aqui? Onde chegamos? Isso é uma cidade que tem no planeta que eles caíram, né? Requiem, onde é uma cidade bem grande, né? Onde tem um porto ali, um posto de mercadores, onde nesse futuro, sem a federação, você começa a ter algumas alianças aí improváveis, como os Orianos junto com os Andorianos. E é nesse posto onde a Michael e o Book vão procurar cristais de lítio para a nave variada do Book. E é um lugar bem interessante, bem bacana, cheio de holografia, bem futurista. E já que os cristais de lítio são matéria rara de ser encontrada hoje em dia, né? A presença, como você falou aí, dos andorianos, né? E os orianos nesse episódio, aí chamando a atenção que essa imagem menor que aparece aí é da segunda temporada, onde a gente tem ali um andoriano e um telarita. E eu acredito, Murilo, que estamos vendo o mesmo ator, porque mesmo com a maquiagem se parecem demais. A gente vê outros andorianos nesse episódio e não se parecem tanto. E aí, como você bem disse, olha aí, uma união improvável, né? Andorianos e orianos. É legal ver essa diferença de tom de pele, né? Um é azul e o outro é verde. E aí, o que foi que aconteceu nesse momento, Murilo? E essa cena foi muito engraçada. A Michael chapada é muito engraçada. E aí, gente, uma dica que eu gostaria de dar a vocês, olha. Pessoalmente, tá? Eu recomendo a vocês que assistam o episódio dublado. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a legendagem, a geração da legenda, não é feita pelas mesmas pessoas que fazem o texto da dublagem. Então, a gente tem uma incongruência aí. Então, a gente teve termos como o burn, que aí talvez não tenha sido um nome dos mais felizes de ser escolhido, porque
a protagonista se chama Michael Burnham, né? E aí foi traduzido na dublagem como A Queima, mas no texto escrito, na legendagem, está como Combustão. Nossa. Então, veja só, eu sei que tem muita gente que prefere assistir o episódio no áudio original em inglês com a legenda em português. Mas a dublagem desse episódio está bem melhor do que a legendagem. Ou então, faça como muitos fazem, como eu também faço. Assista tudinho no áudio original e assista também em português. Agora, uma coisa que tem que ser dita, nesta sequência aí, vale a pena você assisti-la no áudio original em inglês, porque a interpretação da Soníqua está perfeita aí. Ela dá um show de interpretação aí. E acredito que foi um momento de meia-culpa. Os roteiristas da série disseram assim, vocês estão reclamando da Michael? Pois ela vai assumir a culpabilidade dela e dizer como ela se sente responsável por tudo. Ela coloca para fora todos esses sentimentos que estão ali dentro dela, o que está acontecendo. E eu sei que você que já falou da Michael, você nesse momento você se deliciou. Tá? Eu te disse, eu não disse. Que momento transcendental foi esse aqui, Murilo? Aí a gente descobre que o Book ele tem uma ligação com a natureza, né? Ele consegue, não sei ainda explicar se ele consegue conversar com a natureza, com as plantas, com os animais, mas ele tem uma ligação muito profunda com elas. Nesse momento aí, ele faz uma espécie de prece, né? E chama uma planta para ajudar a curar o ferimento da Michael, do braço dela. É algo diferente, bem único agora que a gente está vendo em Star Trek. Um momento Avatar, né, do James Cameron. Exatamente. Olha aqui. Você, trekker que ama referências. Quem podemos ver aqui, Murilo? Olha só, nós conseguimos ver aí um Luriano. Ele é da mesma espécie aí do nosso querido Morn, que fica lá tomando todas no bar do Quark em Deep Space Nine. Foi uma referência muito legal essa daí. Então você que se ressente que a gente não tem nessas produções novas, nada de Deep Space Nine, olha aí, aos poucos eles estão introduzindo os elementos. É bom a gente ver aí o Luriano presente. Na hora que eu vi, só me lembrei do Morn. E ali do lado, com essa vasta barba, quem seria, Murilo? O Telarita, um dos fundadores da federação aí, ó. Exatamente. Aí, para coroar essa sequência, nós nos deparamos com um animal diferenciado. Seria um verme da areia lá de Duna, de Frank Herbert? Não. O que seria, então, Murilo? Que animal é esse? Isso aí é um transverme, uma espécie sendo vista pela primeira vez aí em Star Trek e que era abundante em toda a galáxia, agora só restam poucos deles, né? E o Book tem uma missão muito bonita, né? Nesses momentos que a gente está vivendo de natureza, de preservação, que ele faz esse trabalho de cuidar de todos os seres vivos ameaçados de extinção. E o transverme é uma espécie ameaçada por ser uma iguaria, né? Estão caçando eles para comer. Exatamente. Então, eles fazem essa referência aí ao nosso dia a dia. Como a federação está esfacelada, então não está se cumprindo a lei de proteção nas espécies, e o Book, então, entra nesse papel aí de tentar proteger e salvar. Porém, eis que algo acontece neste momento, Murilo. Esse momento, como eu direi, é um momento gosmento. O que é que acontece aí, Murilo? Nosso querido amiguinho ali, transverme, engole a Michael. E todo mundo achou que ela fosse morrer, hein? Quem odeia a Michael vibrou ali, hein? Exatamente. Muitos torceram. Será que agora, finalmente, no primeiro episódio, vamos nos livrar?
Mas, Michael morre? mas o interessante é o seguinte, como eles estão fazendo as costuras, as conexões entre as diferentes séries de Star Trek, porque recentemente, na animação Star Trek Lower Decks, o que foi que aconteceu, Murilo? Uma coisa exatamente parecida. Ó. O Boimler também fica todo cheio de gosma aí por causa de uma aranha que pega ele. Uma aranha alienígena tenta... a aranha alienígena tenta... Como é que eu vou... Murilo, eu não sei como é que eu posso explicar isso de uma maneira familiar. Me A ajuda. aranha estava tentando ali pegar sais minerais dele, entendeu? Tava só isso só. Murilo, você é um lord, você é um gentleman. Então, ele é digerido. Encontrei um verbo. Ele é digerido por essa aranha, que depois o regurgita. Né? Que é o que acontece com a Michael, né? Então, interessante. Exatamente. Duas coisas assim similares aconteceram recentemente, né? É quase um crossover aí. Certamente o nosso correspondente especial, Fábio Engler, tem algo muito legal aí para compartilhar com a gente. E aí, Fábio, o que é que manda? Sobre a queima, né, The Burn, a quem interessaria o fim da federação? Poderíamos pensar nos Romulanos, né? A gente viu nas séries do século 22 e 23 que os Romulanos teriam interesse no fim da federação. Mas será que no século 32 eles teriam poderio, teriam força para isso? Eu acho que não. Depois dos eventos de Star Trek Picard, nós vemos que os Romulanos foram muito enfraquecidos. Mesmo o Tal Shiar tendo muitas naves e tecnologia, estavam muito reduzidos, né? Quem sabe, podem ser os responsáveis. Mas eu acho que não. E os Gorns? Os Gorns foram citados por Buck nesse primeiro episódio, e ele contou que 2 anos-luz do subespaço da Federação foram destruídos pelos Gorns. E essa citação não deve ter sido aleatória nem gratuita, deve ter um motivo e deve ser recorrente, devem voltar nesse assunto, devem falar mais sobre isso mais para frente. Talvez tenham sido os Gorns. Eu, no entanto, vou apostar as minhas fichas todas no controle, naquela inteligência artificial da temporada 2, que quase conseguiu destruir a Federação e cujo objetivo é destruir toda a vida senciente na galáxia. Eu acredito que não seria difícil que, que o controle, durante a batalha final da temporada 2, percebesse ou antevesse a morte do Leland e, antes que isso acontecesse, transferisse toda a sua programação, ou uma cópia de toda a sua programação, para uma das naves da Seção 31 que estavam ali na batalha. E essa nave pode ter sido sugada pelo buraco de minhoca momentos antes da Burnham e da USS Discovery, chegando assim no século 32, anos antes, ou um século antes da Burnham, e tendo com isso tempo para provocar o evento da queima, destruindo as reservas de lítio da Federação, ou do Quadrante, ou da galáxia, fazendo com que as viagens interplanetárias ficassem quase impossíveis ou muito retardadas pela pouca quantidade de lítio disponível para as viagens de dobra, né, impedindo a união dos planetas e a Federação. E com isso começando a minar a vida senciente, começando pela Federação e continuando depois a destruir a vida senciente na galáxia. O que vocês acham? Quem seria o maior interessado no fim da Federação e que pode ser o culpado pelo evento da queima, The Burn? Esse é um dos mistérios da temporada 3 e que provavelmente até o final da temporada vai ser esclarecido. Mas a gente já pode especular e tentar adivinhar quem seria esse vilão. E agora? O que é que nós estamos vendo? Agora nós vamos falar sobre a estação de retransmissão aí, de comunicação da Federação, praticamente destruída. Aí. Nós finalmente chegamos aí na Federação para tentar entender um pouco aí do que está acontecendo e principalmente de como desfazer tudo isso acontecendo. Esse lugar está nesse estado, mas o Book conhece alguém lá. O senhor Aditya
saiu. Ele é colocado aí na trama como a presença física do espírito da federação, né? Ele Que ainda mantém... existe, né? Exatamente. Eu gostei muito dessa cena, achei uma cena muito emotiva. Alguém pode ter achado uma cena piegas, esperada, mas eu gostei, porque a gente está falando de uma personagem que sacrificou tudo para salvar o universo conhecido dela e dar um futuro a todos. Ela está separada de todas as pessoas que ela conhece, que ela ama, ela está sozinha numa nova realidade. É uma antiguidade, né? A própria Michael agora é uma antiguidade como indivíduo, e ela perdeu muito. E aí a federação, para ela, é esse esteio. E aí ela encontra uma pessoa que ainda acredita em todos esses princípios. É como se a gente fosse ver assim, a federação está esfacelada, mas é a partir de agora, desse encontro aí, ela começa a se reconstruir. Termina-se o episódio, Murilo, mas não é a única surpresa que nós temos na data de hoje. O que foi que aconteceu, Murilo? Hoje, oficialmente, foi anunciada a 4ª temporada de Discovery, que sua produção começa no dia 2 de novembro. Então, no mesmo dia que a gente inicia a transmissão da 3ª temporada, a gente recebe a notícia de que a 4ª temporada já está em produção e começa agora, no dia 2 de novembro. Então, fique conosco, acompanhe todos os nossos comentários durante toda essa 3ª temporada de Discovery. A gente vai estar junto toda semana, vai ser um episódio por semana, dá tempo de você assistir, pensar, refletir, debater. Se você gostou, deixa aqui o teu like, compartilha aí com teus amigos, deixa teus comentários, vai ser uma alegria poder interagir com você e a gente se vê então com mais um comentário na próxima semana, talvez, né, Murilo, com a nossa própria federação aqui dos Star Trekkers, digamos assim, se refazendo, que a gente possa ter a volta aí do César, talvez do Engler, quem sabe o Marcílio, que a gente gosta muito sempre da presença de todos eles. Vida longa e próspera para todos. Até breve.